Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está no ar o Quer Fazer Entrevista e neste momento em que todos passamos por necessidades, dificuldades, incertezas, medo acima de tudo devido à pandemia, nosso papel aqui da TV Quer Fazer, do Quer Fazer Entrevista, é trazer informações da área da ciência, da medicina, na área de decisões de políticas públicas, na área da psicologia, diversos setores. E hoje nós vamos abordar aqui um dos setores mais atingidos por essa pandemia, que é o setor da economia, da geração de empregos, da geração de receita, das empresas, como se fala, do CNPJ e do CPF, né, das pessoas que trabalham, que são empresárias, empreendedores, e as pessoas que são empreendedoras também e trabalham na informalidade ou microempreendedores individuais. Por isso nós trouxemos aqui um especialista nessa questão de orientação e suporte às empresas e aos negócios, que é a Fernanda Silva, que é analista do Sebrae, da regional aqui de Governador Valadares. Fernanda, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer eu estar aqui com vocês para a gente bater esse papo sobre a economia, sobre o que tem acontecido com as micro e pequenas empresas e os informais. Pois é, quando a gente vai falar aqui, a gente vai falar não só de Governador Valadares, né? A regional de vocês é bastante ampla, né? Isso, nós atendemos 24 cidades aqui da região, então tem um território extenso aí a ser atendido. Pois é, todos os profissionais que eu trago aqui, médicos, psicólogos, pessoas da área política, eles são enfáticas em dizer, né, que é tudo novo, estão aprendendo, estão vivenciando algo que nunca pensaram em viver, uma crise que nunca pensaram em viver, né, e do aspecto de negócios, de economia, de gestão, para você que é analista do Sebrae, como que vocês estão encarando esse momento? O Sebrae, ele traz o máximo de orientação, de informação para esses microempresários que estão passando por essa crise. Então a gente tem consultorias especializadas, a gente tem um atendimento, um time de especialistas online atendendo esses empresários. Então é um momento que a gente está trabalhando para gerar conhecimento e informação para que o empresário ele consiga tomar a melhor decisão nesse momento de crise. Nesse momento, no contato que vocês têm com o empresariado em geral, qual é o feedback que vocês têm? Certamente a angústia tem sido muito grande deles, né? Sim, principalmente quando a gente fala de caixa, de recurso financeiro, para poder pagar as contas do dia a dia. Então, às vezes, o empresário ele não consegue pensar daqui a 3, 4, 5 meses. Ele precisa pagar um boleto hoje. E como vou pagar esse boleto se eu não estou conseguindo vender? Então, essa é a principal angústia dos empresários. A gente vê que vivemos aqui, o setor de comércio e serviço são os carros-chefes da nossa economia, né? Vivemos aí 2 semanas de fechamento total, depois foi reabrindo paulatinamente, retomada, né, a atividade, né, e agora se discute o fechamento novamente. E eu tenho certeza que o empresário, que o empreendedor está passando muita dificuldade, né? E nós estamos acompanhando, já pedimos dados, né, do Sindicomércio, da Junta Comercial, da arrecadação fazendária em relação a números aqui de Governador Valadares. Mas dados da Associação Comercial e alguns dados da Prefeitura mostraram algumas questões importantes, que é o fechamento de muitas portas, fechamento de muitos negócios formais, demissões e aumento gradativo dos microempreendedores individuais. Pela sua leitura, pela leitura do Sebrae, você está notando realmente isso, que o impacto aqui no nosso mercado, na economia de Valadares, nos empreendedores, ele está sendo muito grave também, como todo o Brasil? Sim, na verdade, o reflexo aqui é o que está acontecendo na economia de uma maneira geral no país, né? O que tem se visto, às vezes a pessoa perdeu o emprego porque a empresa fechou e ela trabalha de maneira informal em casa. Eu vendo um bolo, eu sou uma manicure, então ela está aproveitando esse momento que perdeu o emprego para se formalizar como microempreendedor individual, que é uma oportunidade também de mercado. Claro, Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o microempreendedor, um pouco mais na frente, mas esse primeiro bloco é para entender todo esse cenário e todo o impacto aqui na nossa economia de Valadares em termos de empreendedorismo, né? Agora, a gente vê que quando vai se abrir um negócio, o próprio Sebrae dá essa orientação, as pessoas, né, acabam na administração aprendendo que é gerenciar crises, né? Momentos de crises virão e como passar por esses momentos, mas se vê muito aspecto econômico.
né? Crises econômicas, o próprio negócio ali, na sua atividade que não dá certo, mas ninguém se prepara para uma crise como essa, né, Fernanda? Não, na verdade a gente sempre vê a economia como algo distante. Ah, está acontecendo lá, não vai chegar até aqui. E normalmente o empresário ele pensa no agora. E o planejamento financeiro ele é muito importante. Então, para aquelas empresas que conseguiram se planejar financeiramente antes da crise, que pensa daqui a 3, 4, 5 meses, ela está mais tranquila nesse momento. Então, é muito importante que esses empresários que estão passando, vivenciando essa crise, que eles olhem para o faturamento deles, que eles verifiquem todos os custos, as despesas de uma maneira geral, enxugue isso, porque senão ele não vai conseguir sobreviver nesse momento. Então, é muito importante ele olhar para o negócio dele no momento da crise e pensar daqui a alguns meses, né, como o negócio dele vai estar funcionando. Conseguir se manter mesmo. A crise veio e não estávamos também no cenário bom, não estávamos vivendo, a economia não estava vivendo uma maravilha, né? Já vimos no cenário aí meio complicado, com esperança de melhorar, né? Com as reformas e tudo mais, mas já vimos numa situação complicada e o que eu vejo muito é na questão da reinvenção, né? O empreendedor tem que, nesse momento, se reinventar. Seria assim? Sim, a gente fala muito de inovação, né? A gente pensa assim, inovação, inovação e acha que é algo novo. Não precisa ser novo. Você pode mudar apenas o conceito da sua empresa. Você pode remodelar a forma como você entrega um produto ou um serviço para o cliente. Isso é inovação. E aquelas pessoas que são mais criativas, elas conseguem nesse momento remodelar o seu modelo de negócio. Então é muito importante que ele assimile tudo que está acontecendo no mercado e se coloque no lugar do cliente dele. Porque os clientes, em sua maioria, continuam comprando, só que mudou muito a forma de comprar. Então se coloque no lugar do cliente, pense como, se eu sou o cliente, como eu vou comprar esse produto? Como é que eu vou adquirir esse serviço? E aí você consegue se reinventar, você consegue inovar dentro do modelo do seu negócio. É claro que no início houve um desespero total, todos com a mão na cabeça pensando, vou ter que fechar minha empresa, vou ter que demitir todo mundo, vou ter que acabar com tudo, porque no início realmente o desespero foi grande. Mas com o tempo assimilou-se um pouco mais, aí tem políticas do governo, né, que algumas funcionam, outras não. Há alguns setores que vêm protelando pagamentos de algumas coisas, a questão trabalhista também. Então é muita coisa também para o empresário assimilar. Você acha que desde no início foi um terror muito grande e agora é esse momento de se adaptar, né? Para vocês do Sebrae, como que houve atuação lá no início e nesse tempo, né? Como que foi essa ajuda ao empreendedor? No início a gente trouxe muita informação, tinha muita fake news também. Sim. E acaba que o empresário ele ficou perdido. Onde eu busco informação? Onde eu consigo realmente saber qual medida provisória que o governo editou, que vai ser boa para a minha empresa, que eu vou conseguir utilizar e que lá na frente não vai me trazer problemas, que é uma outra análise que o empreendedor ele tem que fazer. Então, no primeiro momento, a gente gerou muita informação, muito conteúdo. A gente tem um hot site específico que traz informações sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre as medidas que o governo editou nesse processo. E aí, no segundo momento, a gente começou a trabalhar com as consultorias individuais. O que o empresário precisa nesse momento, né? E aí a gente disponibilizou uma equipe de especialistas online, o estado inteiro, trabalhando de maneira home office para ajudar esses empresários a avaliar o que está acontecendo dentro da empresa dele e também para que ele olhe para o mercado, o que está acontecendo no mercado. Então a gente teve esses dois momentos, o primeiro de informação, de orientação e o segundo realmente de consultoria, de acompanhamento empresarial. Fernanda, nesse momento a crise, não tem como contestar, o impacto é muito violento, né? Mas o futuro desse empreendimento, desse negócio, ele vai depender muito das atitudes de agora, né? E o próprio empreendedor ele tem que abrir um pouco a sua mente para as novas ferramentas. Você citava aqui no intervalo, né, sobre a questão da digitalização, do mundo digital agregado aos negócios, né? E isso é muito importante. O empreendedor está ciente disso, já deveria estar antes, né? Mas aproveitar esse momento até para criar novas vertentes de negócio, né? Isso, a gente fala muito de transformação digital.
E ela já vem acontecendo há alguns anos, né? Quando a gente fala que um táxi virou um Uber, um aplicativo, isso é transformação digital. A entrega, ela continua sendo a mesma, sim, só que você muda a forma de entregar para o cliente, você atende a necessidade dele. Então, transformação digital não é só pegar o meu produto ou o meu serviço e disponibilizar numa plataforma online. Eu vou colocar no Instagram, eu vou disponibilizar no Facebook. É muito mais, às vezes é conceito, é a forma como eu vou entregar o meu serviço ou produto para o cliente. Então, é muito importante que o empreendedor, ele olhe para o negócio dele e verifique o que ele pode fazer quando você trata de mídias sociais. Dá para eu colocar meu negócio no Instagram? Dá. Mas eu tenho suporte para isso? Eu tenho condições de atender o meu cliente que vai entrar lá na minha página e vai me fazer uma pergunta? Então, é muito importante que ele tenha essa orientação de como fazer esse processo na prática e o Sebrae auxilia muito nesse momento. Essas consultorias que a gente está fazendo são gratuitas, é online, então você pode conversar com um especialista de marketing, com um especialista de finanças, para você fazer essa análise e verificar se é a melhor opção para o seu negócio nesse momento. E aqui a gente vê também as mudanças, né, as adaptações. Muitas empresas que tinham segmento, eu vou citar um aqui, empresa de silk de camisa, de plotagem, né, trabalha com identidade visual, né? E a gente, camisas e tudo mais. A gente viu que no primeiro momento os negócios pararam, né? E conhecendo alguns aí do segmento, se reinventaram. Por exemplo, máscaras com logomarca de empresas, né? Algumas empresas de confecção, por exemplo, que tiveram que fechar as suas lojas ou parar as máquinas, mas viram nas máscaras e outros tipos de equipamentos também um novo modelo de negócio. Algumas lanchonetes e restaurantes que tiveram que fechar no início, né, descobriram novas ferramentas para entrega, para pedidos e até aumentaram as suas vendas. Então, também essa deve ser uma atenção do empreendedor que pode sim trabalhar e lucrar durante essa crise. Sim, tem pessoas que conseguem na crise olhar para o mercado e falar, poxa, o que eu posso fazer para atender as demandas que surgiram por causa da crise? Então, aquelas pessoas que são mais criativas, que às vezes tem um time também de colaboradores que são criativos, você pode utilizá-los para poder pensar numa estratégia nova de mercado, numa atuação nova. Então, quando você traz que a personalização, às vezes, de um serviço, isso é você inovar. Então, ele olhou para o mercado e falou, poxa, eu vou começar a fazer máscaras e as máscaras agora vão ser personalizadas. E os clientes, as empresas vão comprar. Então, nesse momento de crise, é realmente fazer essa análise de mercado, parar, avaliar o que eu posso fazer de personalização do meu produto ou serviço. E se eu não posso, tem alguma outra oportunidade de mercado que eu posso utilizar nesse momento para poder conseguir me manter, para conseguir sobreviver? Esse é o momento de reavaliar os modelos de negócio que hoje existem. Para você que está aí desesperado, né? Meu negócio vai acabar, vou ter que demitir, não consigo pagar folha, não consigo vender, ninguém vem mais, não entra na minha loja para comprar, né? Então é momento de parar, respirar, pesquisar, avaliar e buscar até o apoio do Sebrae para poder te orientar nesse momento. Há possibilidades, há novas oportunidades de negócio, né? Então vamos sobreviver a essa crise, se acalmando, respirando e buscando ajuda acima de tudo. E, Fernanda, a gente falava muito sobre reinvenção, sobre entender a crise, entender as novas oportunidades. Quero citar um exemplo da dona Eva Maria, ela é lá do Turmalina, né, e ela sempre me permite citar o nome dela, né? Ela vende doce, ela fabrica doces, bolos, né, bolos de pote e outras guloseimas, né? E ela ia nas universidades vender, ia nas ruas, nos bares à noite vender. Só que por ser uma idade, né, que está no grupo de risco, tem alguns problemas de saúde, ela simplesmente não foi mais, não podia ir mais, né, nem ela, nem as filhas. Então, as filhas decidiram criar, né, uma ferramenta nas redes sociais e atendimento via o WhatsApp, em que cadastraram a clientela, mandam sempre ofertas e entregam, né? E ela teve um aumento aí de 40% a 50% nas vendas, teve que criar inclusive virar um MEI, né, microempreendedora individual, e segundo ela não vai para a rua mais, vai só vender ali da casa dela e mandar entregar. Então, assim, é um exemplo muito claro, né? E a gente não está falando aqui só para grandes empresários,
né, para todo o segmento, há oportunidade. E aí que eu digo, né, como o Sebrae pode ajudar pessoas como Dona Eva, que estão tentando buscar novas ferramentas para poder sobreviver e até ampliar o seu negócio. Com o time de especialistas que nós temos, tanto na área de finanças, legislação, marketing, a Dona Eva e tantos outros empreendedores podem nos procurar, porque a gente vai avaliar a forma que é o negócio dessa pessoa. Ah, eu vendo bolo? Então tá, o que a senhora faz com esse bolo? Ah, eu vendia presencialmente, agora eu não posso mais. Então a gente vai começar a dar dicas para essas pessoas de como ele continuar atuando no mercado. Em outras situações, às vezes a pessoa teve uma ideia de negócio. Então esse time de especialista vai ajudá-lo a realmente concretizar a entrega do produto ou do serviço dele da melhor forma. A gente vai avaliar preço, a gente vai avaliar mercado junto com o cliente, a gente vai falar muito para ele sobre persona, que é você conseguir avaliar quem é o seu cliente. Esse cliente seu, ele compra onde, de que forma, ele está onde, em qual mídia social, eu encontro ele no Facebook, é no Instagram, é no WhatsApp, qual que é o melhor acesso até esse cliente. A gente vai trabalhar estratégias de vendas, então todo esse time é especializado para ajudar o empreendedor, que às vezes só tem uma ideia ou que já está trabalhando nessa ideia, a realmente colocar o produto dele ou serviço no mercado. Então o Sebrae ele vem para ajudar nessa consultoria, nesse atendimento. Fantástico, né? E realmente é o recado que a gente tem que passar, né? O momento é difícil, vamos repetir aqui, é de uma crise muito forte, sem precedentes, ninguém estava preparado para ela, né? E principalmente você, que já vinha, empreendedor, que já vinha num momento de dificuldades, né? E agora piorou mais. Então, o momento agora é difícil, dá uma angústia muito grande, sim, mas vamos respirar, vamos sentar e buscar ajuda. Estamos aqui apresentando alguém que pode te ajudar, né, que é a Fernanda, seus colegas analistas e o Sebrae. Então, para quem quiser esse tipo de ajuda e de apoio, quais são as formas de contato, Fernanda? Márcio, vale ressaltar que o Sebrae está com um time de especialistas online, Sim. então a gente ainda não voltou com as consultorias presenciais por causa da pandemia. Então todo cuidado nesse momento ele é importante não só para o Sebrae, mas principalmente para o empreendedor que vai ter que se deslocar até o ponto de atendimento. Então nós estamos tanto online pelo site sebraemg.com.br, lá você consegue acessar o nosso chat e conversar com os especialistas. Também por telefone, o 0800 570 0800 e o nosso WhatsApp, que é estadual, que é o 31 99822 8208. Então, por essas plataformas, você consegue acessar o Sebrae, marcar uma consultoria e vale ressaltar que a consultoria é gratuita nesse momento. O Sebrae, pensando na condição realmente financeira do empreendedor, abriu mão de receber a consultoria que era paga. Então, esse momento é muito importante para o empreendedor ter acesso a essas ferramentas de maneira gratuita para ajudá-lo nesse momento de pandemia. Fantástico. Fernanda Silva, que é analista do Sebrae de Governo do Valadares, está trazendo informações preciosas para você, empreendedor, para você que tem seu negócio, seja o tamanho que for, neste momento de crise, de pandemia. Vamos rezar, vamos ter fé, vamos trabalhar acima de tudo, porque isso vai passar, é uma frase que está muito aí, realmente devemos nos agarrar a ela, e quando passar, certamente, nós temos condições de sairmos muito melhores, enquanto seres humanos e também enquanto empreendedores e o nosso negócio também. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e pode contar sempre com o Sebrae. Muito obrigado a você também. Olha, sempre tomando seus cuidados, gente. Usando máscara, nós no estúdio aqui, por exemplo, só estamos eu e a Fernanda, numa distância segura, a Fernanda está usando máscara, né? Os nossos companheiros de trabalho não estão aqui no ambiente, estão em outra sala, então sempre com segurança. A Fernanda chegou, nós higienizamos todo o material, todo mundo de máscara, então na sua casa também tome os cuidados, se precisar de sair, vá só quando necessário mesmo, tomando todos os cuidados, usando máscara em qualquer lugar que você for, mesmo na rua, agora já é lei, é decreto municipal, então vamos tomar cuidado. Mais do que lei, vamos tomar precaução conosco e com quem a gente relaciona, quem a gente ama. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, até o próximo Quer Fazer Entrevista.